Então, meus amores, bom dia! Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Então, gostaram do vídeo? Eu achei muito interessante, né? Porque veio trazer aí algumas regrinhas sobre o uso do R e do RR. Olha só que legal. Bom, eu sei que no primeiro ano vocês deram sobre isso, né? Vocês iniciaram aí sobre essas diferenças, né? De algumas palavrinhas que começam ou então que possuem o R no meio da palavra, som forte, som fraco, enfim. Mas agora vocês vão aprender um pouquinho sobre as regras, porque existem regras para a colocação aí dessas consoantes dentro da palavra, tá bom? Não é aleatória não, existem regrinhas aí para que seja com R e que seja com RR. Então eu vou dar aí 4 dicas super importantes que vocês devem anotar, se for possível, ou no livro ou no caderno, para vocês nunca mais esquecerem aí quais são as regrinhas que cercam a consoante R, né? Onde elas são empregadas, de que forma, possuindo o R ou o RR. Então vamos lá, a tia separou aqui algumas dicas. Dica número 1. Quando é que eu devo usar o R e o RR, ok? Bom, existem, crianças, não existe, em primeiro lugar de tudo, não existe palavra que comece com 2 R's, que comece ou que termine com 2 R's. Não existe, tá bom? Essa é uma regra que nunca deve ser esquecida, tá? Não existe palavras que comecem ou que terminem com 2 R's. Anotem aí, primeira regrinha, tá? Que vocês têm que ter sobre o RR e sobre o R também. Segunda regrinha, o RR possui um som forte, ok? Nunca som fraco, está somente entre 2 vogais, nunca ao lado de uma consoante. Olha só, daí você não pode mais esquecer. Vocês lembram que é consoante, né, crianças? As vogais, as consoantes. Eu sei que sim, tá? Então essa é outra dica super importante. O RR, ele só tá nas palavras quando ele possui um som forte e está entre 2 vogais, tá? Não existe palavras com RR, tá? Em que ele está ao lado de uma consoante. Então, se você vê a palavra, você pronunciar a palavra, o R for forte, não tá no início nem no fim. Ah, então é RR, né, tia? Mas aí você verifica, se bem ao lado, antes ou depois do R, tiver uma consoante, não é RR, é só um R. Eu vou dar aqui alguns exemplos disso para que vocês entendam melhor. Por exemplo, a palavra honra, a palavra genro, arco, tá? Então, são palavras que o RR é forte, mas como tem uma consoante ao lado, então ele é escrito somente com um R, tá? Então, o RR não pode ter do lado dele nenhuma consoante, tem que ser 2 vogais, tá? Exemplos com RR: carroça, carro, terra, corrida, ok? Então aí você vê que o som é forte e na escrita ela possui 2 vogaizinhas amparando ela aí, tá bom? Essa é a regra também do RR. Muito bem. R só tem o som forte entre essas 2 situações, tá bom? No início da palavra, ok? Preste atenção agora que eu vou falar somente palavras com somente um R. Ela possui um som forte se ela estiver no início da palavra, como rato, rua, régua, ou quando ela está ao lado de uma consoante. Como eu falei, honra, ó, honra. Parece que é com 2 R, né? Mas possui um N. Então, o N é consoante. Entendeu? Então, não é com 2 R's, é com um R. Então, o som do R fica forte no início da palavra, ou se ele estiver bem do ladinho de uma consoante. Aí você usa o som um R, tá bom? Outra dica também super importante. O R, som fraco, está entre a vogal ou no meio da palavra, tá bom? Tipo assim, se ele estiver na palavra, por exemplo, arara, ele está lá no meio da palavra, ok? E está entre 2 vogais. Então, ele tem um som fraco, ok? O RR também precisa estar entre 2 vogais para
para ser junto, né? Para ficar juntinho, ele precisa estar entre duas vogais e ter um som forte, tá? O R também pode estar entre duas vogais, mas só se tiver com um som fraco ou se estiver ao lado de uma consoante. Quem fortalece o R sozinho é a consoante, senão ele tem um som fraco, tá bom? A consoante aí é o espinafre aí do R, tá? Só fica forte sozinho se ele estiver do lado de uma consoante. Então essa também é uma regra super importante, tá bom? Como a gente vai dar os exemplos agora, então vocês vão passar a entender melhor, ok? Crianças, outra dica também super importante. Eu sei que vocês estão numa faixa etária aí de terceiro ano, vocês ainda estão aprendendo, né, sobre a ortografia, sobre as regras de como escrever as palavras, então vocês ainda cometem assim pequenos erros, não é? Isso é muito comum. Mais uma dica também importante que a tia dá é sempre que você escrever qualquer palavra, qualquer frase ou texto, você tem que ler, tá bom? Escreveu, leu, ok? Que aí assim você corre menos risco de errar, tá bom? Às vezes a gente escreve muito rápido e esquece dessas regrinhas básicas e comete alguns erros de português, tá? É comum ainda errar, mas não que seja menos, né? Quanto menos erro, melhor, tá bom? O português possui aí uma riqueza muito grande na sua gramática, né? Tem muitas regrinhas que a gente tem que prestar muita atenção. Muitas delas dependem do contexto, a gente já falou sobre isso, né? Que contexto é aonde é que essa palavra está inserida. Você vai ter que ler toda a frase e aí sim você vai conseguir entender que palavrinha, né? Do que ela está se referindo, tá bom? Então, muito importante, escreveu, antes de entregar, passe a limpo com sua vista, tá? Dê uma lidazinha para ver se você... olha só, a tia falou aqui que a palavra arco, mesmo tendo um som forte, ela não é com dois R's. Mas por quê? Você percebe aqui que tem um C, arco. Então, o C é consoante. A consoante enfraquece, o R fica sozinho, não é? Então, a palavra arco é só com R, mesmo tendo um som forte, porque ela tem uma consoante do lado, então não pode, RR não pode ter consoante. E assim, quando você começar a saber essas regrinhas RR, SS, S ou cedilha, tá? Com o tempo a gente vai falando sobre isso e vocês vão aprendendo, mas é importante, sempre que vocês escreverem qualquer palavra, ou qualquer frase, qualquer texto, vocês releiam, tá bom? Para ver se vocês não acham aí o errinho de português. Tá? Qualquer dúvida também você tem que chamar algum adulto, né? Que aí já vai entender melhor, você já sabe melhor essas regrinhas e vai poder te ajudar, tá? Mas é uma muito importante, uma dica super importante também é você sempre ler o que você escreveu antes de entregar, né? Antes de terminar, tá bom? É normal a gente errar, mas a gente ficar todo o tempo errando, a gente nunca vai aprender. Então tem que ler, tá bom? Sempre. Então, eu vou colocar aqui algumas palavrinhas aí para que vocês vejam e as regrinhas que as envolvem, tá bom? Coisas bem importantes, logo a gente já vai começar a fazer a nossa atividade com o livro didático, tá bom? Nunca esqueça dessas regras, ok? Então vamos lá, crianças. Vamos ao livro? Vamos lá? Página 23. Pega aí o livro didático de vocês, página 23, de língua portuguesa. Lápis na mão. Palavras com R e RR. Primeira questão, releia o trecho a seguir. O trecho é do conto que a gente falou na aula passada, tá? Da Aranha e do Galo. Na manhã seguinte, bem cedo, o galo apareceu na cabana da aranha, carregando as ferramentas no ombro. Leia em voz alta as palavras destacadas e responda a questão. As palavras são aranha e ferramenta.
Nessas palavras R e RR representam o mesmo som? Nós vimos que não, né? A palavra aranha tem um R mais fraco e a palavra ferramenta tem o R mais forte. Então, se falando de som, não, elas não têm o mesmo som, tá? Então, você vai marcar a alternativa aí do não. Letra B. Complete as lacunas da frase com as palavras forte e fraco, para descobrir a diferença entre R e RR nas palavras destacadas. Na palavra aranha, a letra R representa um som, tracinho. Esse som da palavra aranha é um som forte ou um som fraco? Um som fraco. E na palavra ferramenta, as letras R e R representam som forte ou fraco? Forte. Muito bem. Então, a primeira referente à aranha, o som é fraco, e a segunda referente à ferramenta, o som é forte. Vamos lá para a página 24. Segunda questão. Classifique as palavras de acordo com o som representado pela letra R. Muito bem. Aí, ele tem um banco de palavras, ok? Em que vocês vão classificar, ou seja, vão colocar em ordens de classificação. As que tem um som forte e as que tem um som fraco. Do lado lilás, som forte, do lado verde, som fraco. Ok? Então, vamos lá. Primeiro, você pode sublinhar as palavras que você encontrar com um som forte, tá? E depois você pode, por exemplo, colocar um marca-texto, tá? As que tem um som fraco. Vamos lá? Vou dar uns minutinhos para vocês e aí vocês colocam aqui e a gente vai corrigir juntinho. Dê um pause aí pra gente fazer essa atividade. Pause, tá bom? Vamos lá? Muito bem, vamos ver se vocês acertaram. Som forte. Quais foram as palavras em que o R tem um som forte? Ok? Vamos lá? Terreno. Veja aí se você acertou. Terreno, torrões, terra, raiva, serra, rápido, regar e terrível. Muito bem. Olha só. Será que vocês não confundiram R, R e R? Não foi essa a pergunta, tá bom? A pergunta foi som forte e som fraco, independente de ser com um R ou com dois R's, ok? Então, vamos lá. Vamos agora às palavras que têm um som, o R com um som fraco, ok? Vamos lá? Arar, fora, séria, era, anterior, semeadura, mentirosa e pássaros. São as palavras que têm um som fraco, ok? Que o R está com um som fraco. Muito bem. Letra A. As letras RR aparecem quando? Aí você vai ter 4 alternativas para marcar. As letras RR aparecem quando? Representam um som forte? Sim, né? Quando elas apresentam um som forte. Nenhuma palavra com RR tem som fraco, crianças, tá bom? Todas as palavras com RR, elas possuem um som forte. Então, vamos prestar atenção. Segundo quadradinho, representa um som fraco? Não, né? Terceiro quadradinho, inicia uma palavra? Lembra da regra? Não existem palavras que comecem, que iniciam com RR. Último quadradinho, estão entre duas vogais. Sim, tá correto. Tá? O RR só aparece quando eles estão entre duas vogais e também possuem um som forte. O R e o R, não é as vogais, tá bom? Então, sim, se a palavra em que você encontra um R, tá? Ela
mesmo tendo um som forte, ela está entre duas vogais, ela é com RR, tá? Agora, se tiver uma consoante, não tá R, não é RR, tá bom? Lembra dessa dica. Letra B. A letra R aparece quando, primeiro quadrado, representa um som forte. Sim, você viu aí, por exemplo, a palavra regar. Regar, mesmo sendo um R, mas ela está no início da palavra e ela também tem um som forte. Então, ela representa também som forte, tá? Só que no início da palavra. Olha aí a dica, tá? Então, tá certo. Mesmo ela tendo som R, mas está no início da palavra, ela tem um som forte. Rato, rua. Segundo quadrado, representa também um som fraco? Também. Ela pode ter um som forte no início da palavra, mas também pode ter um som fraco lá no meio da palavra. Ok? Arara. Ela tem um som R fraco, olha. Arara. Tá? E ela tá lá no meio da palavra, então ela também pode ter um som fraco. Ok? A regra não é só ser um som forte e um som fraco. A regra também está entre as vogais ou entre as consoantes e vogais, tá bom? Então, sim, também pode representar um som fraco. Terceiro quadrado, inicia a palavra. A letra R aparece quando inicia a palavra? Sim, né? Não existe palavra com dois R no início, tá bom? Último quadrado, está entre duas vogais. A letra R pode estar entre duas vogais? Quando tem só um R? Pode. Se ela tiver um som fraco, como é o caso da arara, tá? É o R e R que a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado. Mas o R, se ele tiver entre vogais, mas tiver um som fraco, ele aparece sim, sem problema. Então, nesse caso, a letra B, todas as alternativas estão corretas. Muito bem. Vamos agora para a próxima atividade. Crianças, essa atividade da página 25, ok? Eu vou deixar para vocês fazerem sozinhos. Ok? Eu preciso saber se vocês entenderam essa regrinha aí, ok? Então, vocês vão fazer essa atividade da página 25 e aí depois você envia para a professora e eu corrijo para vocês, tá? Que é a terceira e a quarta questão. Na terceira questão, ele pede que vocês completem a palavra do quadro com R ou RR, tá? Sempre lembrando das nossas regrinhas que a gente acabou de falar, ok? Então, você vai encontrar um monte de palavras aí, você vai, conforme as regrinhas que a gente já falou, colocar se é com um R ou se é com dois R's. Quarta questão. A letra R também pode aparecer no meio das sílabas. Veja, cabra, ombro, alegre, proposta, fraquinha. Inclua a letra R nas palavras a seguir para formar outras palavras, não é? Aí ele deu aqui um exemplo, por exemplo, de fita. Aí se você colocar um R, fica frita, tá? Pata. Se você colocar um R, fica... Tá? Então, você vai fazer aí a terceira e a quarta questão e envia para mim, tá? Para tia poder corrigir, ok? É isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado, ok? Qualquer dúvida, me chamem que a professora ajuda, tá bom? Beijo!